Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar a respeito de Goethe. Você já ouviu falar em Goethe? Provavelmente sim, e talvez até você já tenha lido alguma das obras de Goethe, como por exemplo Os Sofrimentos do Jovem Werther, ou o próprio Fausto, ou Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, ou até mesmo alguma de suas biografias. Mas hoje nós vamos tratar a respeito de um livro que é muito interessante a respeito de Goethe e que, se você quer saber como era a vida diária de Goethe, você vai ter de lê-lo. E este é o livro Conversações com Goethe nos últimos anos de sua vida, que foi escrito por Johann Peter Eckermann. Então, aqui neste livro nós vamos ver todos os registros que Eckermann fez, tá, a respeito da vida com Goethe, né? E é algo muito interessante porque Goethe, ele tratou de vários assuntos. Ele era um gênio e ele tratou de vários assuntos e deu a sua opinião, por assim dizer, ou as suas ideias, expressou as suas ideias a respeito de vários assuntos, tá? E se você tem interesse em qualquer assunto, psicologia, teologia, filosofia, artes em geral, teatro, música, dança, enfim, em qualquer área, você provavelmente procurando na área, nas obras de Goethe, você vai ver que ele já tratou de algum assunto. Por exemplo, aqui eu marquei os diferentes assuntos que ele trata aqui nesse livro, e é justamente sobre alguns desses assuntos que nós vamos falar aqui neste vídeo. Então, vamos lá. Então, o livro teve a sua publicação completa em 1848. Né? Foi quando as 3 partes que compõem o livro foram publicadas. No primeiro momento foram publicadas 2 partes, depois a versão com a terceira parte foi em 1848 e depois disso houve mais uma versão, por assim dizer, completa, com as 3 partes juntas, que foi ali um pouco mais tarde. Tá? De qualquer maneira, são partes distintas. A terceira parte do livro ela é um pouco diferente, porque nas 2 primeiras partes, por assim dizer, o Eckermann utilizou anotações que ele tinha feito, né, e incrementou aquelas anotações de algum modo. E na terceira parte, ele meio que utilizou da memória para relembrar alguns episódios e então escrever a respeito daqueles assuntos e, por assim dizer, reescrever até mesmo alguns diálogos, tá? O que acontece? O Eckermann, ele era um aspirante a poeta, ele era encantado ali pelas artes em geral, e naquele tempo, normalmente, a pessoa que tinha interesse nas artes ou que era um aspirante a artista, ele entrava em contato com vários, por assim dizer, mentores, né, que então o ajudavam a desenvolver uma técnica específica. E na passagem de mentor para mentor, ele acabou caindo ali nas mãos de Goethe, por assim dizer, e a partir dali ele ficou encantado com Goethe, né? Percebeu ali como é que Goethe funcionava na sua vida diária, e a partir daí foi que ele tomou essa decisão de registrar todos os momentos, ou dentro das possibilidades dele, né, o máximo possível de momentos, para então depois fazer uma publicação, que foi exatamente o que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, então, Goethe nasceu em 1749 e morreu em 1832. E neste livro, né, o Eckermann trata ali das conversações com Goethe de 1823 a 1832, ou seja, por um período de 9 anos, nos últimos anos ali da vida de Goethe. E qual é a composição do livro, né? Do que é composto o livro? Isso o Eckermann mesmo responde. Ele diz: esta reunião de palestras e conversações com Goethe deve sua origem, em grande parte, ao meu impulso natural de apropriar-me pela escrita de todas as experiências que me pareçam valiosas ou dignas de nota. Então aqui nessa citação a gente aprende 2 coisas pelo menos. Uma, como foi que o Eckermann chegou a compor esse livro, e a outra, que é um ensinamento para a nossa vida prática, que é quando nós tivermos alguma experiência que seja valiosa ou digna de nota, nós devemos escrevê-la, tá? Porque se você não escrever, você vai acabar esquecendo dessa experiência, né?
ao passo que se está escrito, está registrado, por assim dizer, para sempre. Então, tende a escrever tudo aquilo que lhe pareça de algum valor. E aí, na introdução do livro, o Eckermann descreve as origens, né, das relações dele, Eckermann, com Goethe, que foi o que eu acabei de citar aqui. Então vamos ver algumas citações interessantes de Goethe a respeito de vários assuntos. Provavelmente muitos desses assuntos aqui lhe interessam, né, a você que está assistindo esse vídeo, pois provavelmente você deve ter interesse em alguma área do conhecimento humano ou trabalha em alguma área, né, para a qual Goethe tem algum tipo de observação ou ensinamento. Então vamos lá. Quanto a se atingir um objetivo, você já parou para pensar como é que você deve passar de etapa em etapa para atingir um objetivo em sua vida, um objetivo concreto, ou seja, seguir um planejamento, etc.? Uma dica que Goethe dá é que não basta que se deem passos que um dia talvez levem ao objetivo. Cada passo deve ser ele mesmo um objetivo e valer por si. Ou seja, se você tem um objetivo de longo ou médio prazo, por exemplo, e você tem várias etapas, não considere essas etapas apenas como etapas para o objetivo final, mas considere-as também como objetivos em si. É aquela coisa que Max Weber falava, que é interessante dividir um problema em problemas pequenos para que você consiga resolvê-los. A mesma coisa com o objetivo. Se você tem um objetivo de longo prazo, divida esse objetivo em vários objetivos menores e então você vai ver que a motivação, a vontade de produzir cada vez mais vai ser mais intensa em você. Tá? Se você deixa um objetivo muito longínquo com etapas que nunca parecem ajudar no processo, por assim dizer, você vai acabar ficando desmotivado. Então é bom seguir a indicação aqui de Goethe. Um outro aspecto é a importância do momento presente. Nós vemos muitas pessoas que se preocupam muito com o futuro ou que se apegam ao passado, algum elemento do passado, e não largam mais esses elementos. E Goethe nos ensina a viver o momento presente, por assim dizer. O que ele diz? Ele diz: cada situação, cada momento tem um valor infinito, pois é o representante de toda uma eternidade. Tá? Então você deve prestar atenção no momento presente. Lógico, você não vai ignorar os seus planos para o futuro, nem a sua história passada, mas de algum modo você vai articular tudo isso para que o seu momento presente seja cheio de sentido e que você viva esse momento, de fato, lembrando que este momento, que parece apenas uma faísca no tempo, é o representante de toda uma eternidade. Um outro elemento interessante em Goethe e que pode causar um pouco de incômodo em algumas pessoas é quando ele fala a respeito de razão e minoria. Razão no sentido da habilidade, né, racional do ser humano. Vamos ver o que ele diz. Ele diz: tudo que é grande e inteligente existe na minoria. Houve ministros que tinham contra si o povo e o rei, e realizaram sozinhos seus planos. Jamais poderemos esperar que a razão se torne popular. Paixões e sentimentos podem se tornar populares, mas a razão estará sempre em poder de uns poucos indivíduos extraordinários. Então, a partir daqui, você tire as suas próprias conclusões a respeito de algumas das ideias de Goethe. Um outro assunto que ele trata é a respeito do meio e o caráter. Isso é muito interessante. Nós muitas vezes achamos que o caráter é apenas algo interno, por assim dizer, mas o espaço físico, as pessoas com as quais nós temos contato, o tipo de arte com a qual nós temos contato, todos esses elementos influenciam no nosso caráter. E é isso mesmo que Goethe nos ensina. Ele diz: quem passa a vida rodeado de altos e severos carvalhos deve ser uma pessoa diferente daquela que passa seus dias sob arejadas bétulas. Mas devemos ter em mente que as pessoas em geral não são de natureza tão sensível quanto nós outros, e que levam sua vida vigorosamente adiante
sem conceder tanto poder às impressões exteriores. Mas uma coisa é certa: além das características inatas da raça, tanto o solo e o clima, quanto o alimento e as ocupações agem no sentido de perfazer o caráter de um povo. Ou seja, você deve, a partir de agora, prestar atenção em todos os elementos com os quais você tem contato e ver o quanto a tua personalidade é influenciada ou formada a partir destes elementos. A respeito de conselhos, assim, você acha que é bom dar conselhos às pessoas? Você acha que é algo ruim? Você normalmente dá conselhos? Ou você normalmente pede conselhos em alguma situação? Vamos ver o que Goethe diz a respeito disso. Ele diz: dar conselhos é uma coisa complicada. E quem já pôde observar por algum tempo neste mundo como as coisas mais sensatas malogram e as mais absurdas muitas vezes levam a um final feliz, desiste de aconselhar quem quer que seja. No fundo, pedir conselhos é uma forma de limitação e dá-los é uma forma de presunção. Só deveríamos dar conselhos em assuntos dos quais nós mesmos pretendemos tomar parte. Se alguém me pede um bom conselho, eu respondo que estou pronto a dá-lo, mas com a condição de que ele me prometa não o seguir. Então, provavelmente essa citação te chacoalhou de algum modo a respeito dos conselhos, mas é um ensinamento extremamente importante. Então, reveja esse parágrafo muitas vezes e tire as suas próprias conclusões. A respeito da limitação da ciência, vamos ver o que o Goethe fala. Muitas pessoas acreditam que se algo tem prova científica, então algo está provado na realidade. Ou, em outras palavras, muitas pessoas idolatram a ciência como se fosse o cume, ou o topo, ou o máximo que o conhecimento humano pode chegar, né, no sentido da ciência moderna. Então vamos ver o que Goethe fala a respeito. Ele diz: no momento que aderimos a qualquer crença limitadora na ciência, perdemos toda a compreensão espontânea e verdadeira. Quando esses sábios prestam contas de suas descobertas, o que temos, a despeito do elevado amor de cada um deles pela verdade, não é de maneira alguma a verdade sobre os objetos. O que recebemos, ao contrário, são os objetos com o sabor de uma forte adição de subjetividade. Então, se você tem interesse nesse assunto, estude Goethe, porque você vai ver o quanto a ciência é algo subjetivo, tá? De acordo com ele. E muitas outras pessoas afirmam isso também, o próprio Aristóteles. Então, se você tem interesse em método científico, vale a pena considerar as coisas através de uma outra perspectiva. E quanto a desenvolvimento de talentos? O que nos diz Goethe? Você acha que é possível, por exemplo, desenvolver um talento? Ou você acha que é algo inato? A pessoa nasce com aquela habilidade e não tem como ser mais desenvolvida. Então Goethe diz o seguinte: pois com a formação de um artista se dá o mesmo que com a formação de qualquer outro talento. Nossas forças se formam em certa medida por si próprias, mas aqueles germes e disposições de nossa natureza que não constituem nossa orientação cotidiana e não são tão poderosos, exigem especial cuidado para que possam também se tornar uma força. Ou seja, se você quer desenvolver um talento, você deve ter um cuidado especial com essa atividade, com essa técnica, com essa arte, para que ela seja muito bem desenvolvida. Então vamos ver só um resumo bem curto e rápido de outros assuntos interessantes que Goethe trata aqui neste livro, que Eckermann, na verdade, cita, a respeito de Goethe aqui neste livro, e que provavelmente sejam de algum interesse para você. Então eu vou apenas citar alguns assuntos para que, caso você tenha interesse em um desses assuntos, você compre esse livro e verifique por conta própria as ideias de Goethe a respeito desse assunto. Lembrando que eu vou deixar o link para o livro na descrição do vídeo, tá? Então, com relação às artes, Goethe trata aqui neste livro da lei da variação exigida, tá? Não sei se você já ouviu falar disso, mas
Isso está em Aristóteles também, está em toda a tradição artística, por assim dizer, e Goethe nomeia a lei da variação exigida, que é basicamente você ter variações em um determinado trabalho para que ele não se torne cansativo ou chato. Por exemplo, se é uma peça musical, ter tons agudos e graves, né, alternados em uma determinada estrutura, ou se é uma peça teatral, você ter elementos trágicos e elementos cômicos, e assim por diante, ter uma variação que é exigida para a boa apreciação daquela obra de arte. Um outro tema que ele trata aqui é a definição que ele dá de clássico, do que é clássico e do que é romântico, considerando ali o período romântico. Então, vale a pena você verificar se você tem interesse nisso. Outro assunto que é muito interessante, principalmente para quem quer ser ator ou quer trabalhar com artes dramáticas em geral, né? São as 36 situações dramáticas de Carlo Gozzi. Então, Carlo Gozzi foi uma das pessoas que disse que na arte dramática, na arte do teatro, há um número limitado de situações dramáticas. E todas as outras situações possíveis estão contidas nessas 36 situações. Então, se você quer ser um ator ou estuda teatro, vale a pena você estudar esse assunto. É muito interessante e aqui, de fato, você vai ter um guia das situações dramáticas possíveis ali. Um outro tópico é direção teatral. Goethe dá várias dicas para quem pretende ser um diretor teatral. E também ele fala a respeito da verdade na pintura, né? O quanto a verdade está presente em uma pintura. Quanto à teologia, o que Goethe nos diz a respeito da teologia? Ele fala a respeito de Deus, no seu livro, né? No livro de Eckermann. Ele fala a respeito do demoníaco, da presença do demoníaco entre os seres humanos. Ele fala a respeito da trindade e ele fala também a respeito de Lutero. Ele tem algumas observações ali para fazer a respeito de Lutero também. Quanto à história, do que trata Goethe? Goethe trata da origem de Roma, né? Ele dá ali as suas observações a respeito da origem de Roma e também a respeito da Revolução Francesa, porque naquela época era justamente quando a Revolução Francesa as ideias da Revolução Francesa estavam se espalhando pela Europa, e ele dá ali o seu ponto de vista no que diz respeito especificamente à Alemanha, né, em todo aquele cenário da Revolução Francesa. E quanto à psicologia? Quanto à psicologia, você vai tirar muitos ensinamentos aqui em Goethe. Ele fala das etapas de desenvolvimento do ser humano. Ele fala da relação entre amor e inteligência. Ele fala do aprendizado por tentativa e erro, tá? Quais são as suas ideias a respeito disso. Ele também trata da formação e realização do caráter. Além disso, ele fala da genialidade e da relação entre genialidade e produtividade. E também ele trata da imaginação, qual é a importância da imaginação na formação da pessoa, na formação da personalidade. Então, são esses os tópicos basicamente que eu anotei, que estão presentes aqui no livro do Eckermann, e que, assim, para cada um desses assuntos você vai ter alguma citação, algum raciocínio, alguma ideia que tem muito valor, tá? Porque justamente Goethe era um gênio. Então, se você tem interesse em saber mais a respeito desses assuntos, leia este livro. Eu deixei o link para o livro ali na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que podem ter algum interesse nestas áreas. Provavelmente você conhece alguma pessoa que tenha interesse em algumas destas áreas citadas aqui no vídeo. Então compartilhe esse vídeo, espero que você tenha aproveitado e nos vemos na próxima vez.